Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Para essa nossa breve reflexão dessa terça-feira à noite, eu gostaria de destacar 2 pontos. Primeiro, de retomar a leitura dos Atos dos Apóstolos, porque é interessante, o texto finaliza dizendo que essa missão que eles realizaram é a primeira vez que eles são chamados, lá em Antioquia, foram chamados de cristãos. A partir dali, então, como que fica muito comum serem chamados de cristãos. Mas antes disso, veja que há um ponto importante para nós, para a gente, de fato, se inspirar nesse testemunho dos apóstolos, porque é bom a gente tomar assim, consciência antes. Aliás, nós celebramos semana passada, se não me falha a memória, a morte de Estevão. E a perseguição que levou a Estevão ser martirizado, morto, isso provocou essa perseguição, esse conjunto que afetou a morte, enfim, provocou uma dispersão muito grande desses recém-convertidos, aquilo que nós costumamos chamar na história da igreja dos helenistas. Eles se espalharam, tiveram que fugir. Ao mesmo tempo, vamos dizer assim, que isso foi um fato dolorido na história dos primeiros cristãos, da comunidade, a gente diz assim que isso também foi um fator como que providencial para a vida da própria igreja. Porque com essa dispersão, com os discípulos dispersos, eles se tornaram missionários entre os pagãos, entre os diversos locais que eles foram. Seja a gente lendo os Atos dos Apóstolos de uma forma contínua, nós vamos perceber que eles pregaram, seja lá na Samaria, foram para a Fenícia, foram para o Chipre, foram para Antioquia, enfim, foram para Éfeso, um conjunto de lugares. E além disso, eu chamo a atenção pelo seguinte, que esses primeiros cristãos, a gente chama assim dos pioneiros da igreja, e no caso aqui o relato hoje da igreja de Antioquia, foram como que, com exceção de alguns nomes que estão aqui, no caso Barnabé, Estevão, no que eu citei há pouco, que foi martirizado, mas esses pioneiros da igreja foram, na sua absoluta maioria, missionários anônimos, dos quais nós não soubemos quem foram, os seus nomes, enfim. E que as igrejas
primitivas, essas primeiras comunidades, seja Éfeso, seja Alexandria, seja Roma, tantas outras comunidades, é como que se nós disséssemos grandes monumentos a tantos missionários desconhecidos. Aqui nós temos a exposição da igreja de Jerusalém. Quer dizer, quando a gente contempla a cidade de Jerusalém, é bom a gente também fazer essa memória a tantos missionários desconhecidos que, mesmo sem terem, como nós temos hoje, uma missão oficial, eu sou padre, sou catequista, eu sou isso, sou aquilo, sem ter uma missão oficial, sem eles, enfim, terem uma organização como nós temos hoje. E muito menos, eu diria assim, sem uma propaganda, sem uma mídia social, eles assumiram a condição de batizados, condição de batizadas, e animados. O relato dos Atos dos Apóstolos sempre é bonito pelo seguinte, que mostra que eles se sentiam de fato animados, impulsionados pelo Espírito Santo. Mesmo com dificuldades, com perseguição, morte, com tantos martírios, levaram para frente o trabalho de evangelização. Então, nada os detinham, eles iam. Então, para nós, essas leituras do Ato dos Apóstolos, nesse tempo pascal que a gente vive, é um exemplo. É exemplo e, ao mesmo tempo, estímulo. Para a gente no nosso cotidiano. Como que nós também, nós assumimos essa nossa condição de batizados e batizadas e a gente se sente animado, se sente impelidos para a gente também levar para frente o trabalho de evangelização, onde nós estivermos, com quem nós estivermos. Então, para nós é de fato uma grande inspiração. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção, para a gente não perder o fio da meada dessa nossa semana, é o texto a gente vem ontem, hoje, e conclui com o que nós ouvimos no domingo, o trechinho do Evangelho do Bom Pastor. E é interessante porque hoje, veja, não hoje, mas desde há muito a gente acompanha de muito explícito, sempre em João, no evangelista João, que os judeus, eles ficavam insistindo com Jesus, pegando no pé de Jesus, exigindo de Jesus que ele dissesse de uma forma assim aberta, que ele afirmasse quem de fato ele era, que afirmasse a sua identidade de Messias. E a gente sempre percebe que Jesus, ele não cede a isso, não cede a essa certa pressão feita por eles. Porque a convicção de Jesus, e essa também é a nossa, deve ser a nossa, e por isso o texto do Bom Pastor, quer dizer, existe um caminho mais simples, um caminho, ao mesmo tempo que é mais simples, mas é mais profundo de reconhecer Jesus, de reconhecer que de fato ele é o Messias. É o prestar atenção nas obras que Jesus realiza. Eu comentava domingo, no domingo eu não celebrei aqui, eu rezei fora, mas que no Evangelho do Bom Pastor existia o Jesus que dizia assim, o bom pastor, as ovelhas me escutam e me seguem. Essa é a dinâmica do que Jesus do porquê que não é preciso Jesus fazer propaganda, dizer eu sou Messias. Por quê? Porque quando a gente enxerga as obras, aquilo que faz Jesus, aquilo faz com que a gente assim, seja tocado, e isso dá o desejo de a gente seguir Jesus, a sua mensagem, os seus gestos. Então, o ponto principal que Jesus enfatiza é isso, é prestar atenção nele, naquilo que ele faz, nas boas obras que ele realiza. Agora, só nós vamos conseguir, assim como também os judeus tinham essa dificuldade, nós só vamos conseguir reconhecer Jesus a partir de suas obras
quem se faz de fato discípulos dele? Quem não tem essa perspectiva? Quem se mantém fechado? Assim como os judeus se mantinham fechados, não consegue fazer esse discernimento. Então, de nós olharmos para Jesus diferentemente do que os judeus olhavam Jesus. Os judeus olhavam para Jesus, para aquilo que ele fazia, já com um preconceito, já com uma certa má intenção. E para nós é exatamente esse o convite de nós olharmos para Jesus, para aquilo que ele faz, com benevolência, sem más intenções, sem o preconceito. E de a gente ser capaz de se colocar na sintonia com ele. Nos colocando em sintonia, nós vamos conseguir sim fazer esse discernimento de fato de quem é Jesus. Esse é o ponto central de que está presente no Evangelho. Então, no fundo, o que Jesus está dizendo é que quem não se torna discípulo, nessa perspectiva daquilo que ele usa aqui, a terminologia, quem não se torna, de fato, a ovelha, a sua ovelha, não está em condições de reconhecê-lo como Messias. Por mais grandiosa, por mais, prodigiosa que seja a obra realizada por ele. Esse texto aqui do Bom Pastor está muito próximo, vamos recordar isso, para a gente não perder Está muito próximo daquele texto da multiplicação dos pães. O que é toda aquela multidão que seguia Jesus depois da multiplicação dos pães viam nele? Não conseguiam ver ele como Messias, mas como um milagreiro. Falta pão, vamos correr para Jesus. E Jesus vai dar pão para a gente. Não conseguem ver a obra de Jesus, o sentido profundo daquele gesto. Então, uma obra grandiosa, vamos dizer assim, prodigiosa, mas não conseguiam ver ali uma obra, vamos dizer assim, divina. Aqui está, de fato, o Filho de Deus. Só pode ser o Messias. Então, novamente, sempre tomados por um preconceito, essa má intenção. No fundo, o Evangelho ele nos coloca essa perspectiva. Para nós, assim como os judeus, como os fariseus, enfim, tantas pessoas que caminhavam, que acorriam ao Jesus, e que depois desistiam do seguimento, me parece que a gente tem que também superar esse mesmo defeito desse povo da surdez e da cegueira, que impede de ver, de fato, de ouvir com boa disposição, com boa vontade, com abertura, aquilo que está sendo feito, está sendo realizado, aquilo que está sendo dito por Jesus. Quando a gente lê com atenção os relatos de João, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que os judeus, nós vamos perceber que os fariseus, mestres da lei, aqui a gente pode ir colocando um conjunto de pessoas, eles tinham como que um caminho já consolidado. A gente diria assim, eles estavam como que com as portas fechadas, fechados, para a novidade. E que era difícil, então, para eles, sim, admitirem uma postura diferente, uma postura nova. Então, esse olhar para nós, essa forma como os judeus, essa forma como que os fariseus, os mestres da lei se relacionavam com Jesus, creio que é uma luz para a gente, isso deve nos ajudar, de fato, a gente a refletir na nossa vida sobre até onde que, de fato, o nosso coração ele está aberto para acolher a voz do pastor. O desafio nosso sempre à luz do bom pastor, do escutar e seguir, é que a gente às vezes tem dificuldade de escutar. A gente ouve,
Ouvir é muito diferente de escutar. Ouvir entra aqui, sai por aqui. O ouvir não tem nenhuma implicação. O escutar significa que a palavra ela internaliza em nós, ela vai para o coração, né? E no coração vamos dizer assim, ela nos faz ter uma postura nova, uma postura diferente. O escutar, ela provoca resultado, provoca transformação. O escutar nos torna seguidores, né? Porque a voz ela repercute. Ouvir não, né? Ouvir é isso. A gente ouve e depois não lembra nada do que aconteceu. Eu ouvi dizer. Me parece que eu ouvi alguma coisa, mas isso não fica. Não fica. Então, assim, o critério do seguimento de Jesus é isso, é escutar. Sem escutar, a gente não vai seguir. Sem escutar, a gente não vai mudar as nossas posturas. A gente vai ficar como esse grupo dos fariseus, dos judeus, dos mestres da lei, com um caminho, com um pensamento fechado, um pensamento consolidado, que mesmo de tantos sinais, tantas manifestações, não consegue admitir que ali está o Messias. Que Deus nos ajude, que nós possamos então ter esse nosso coração aberto para acolher a voz do pastor. Assim seja. Assim seja. Seguimos, irmãos e irmãs, com a nossa celebração.